Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Alexandre. Eu gostaria de dar continuidade no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, onde nós temos, pela misericórdia de Deus, nos debruçado um pouquinho para estarmos compreendendo algumas coisas do livro do Apocalipse. Veja que eu não tenho o propósito de dizer que eu vou extrair tudo do texto e vou passar para você. Mas na verdade eu quero apenas estar dividindo um pouco do conteúdo do livro e estou tentando fazer isso de forma bem simples para facilitar a compreensão de cada um dos irmãos e para que nós venhamos a crescer juntos aqui no estudo bíblico da exposição da palavra. A exegese bíblica é muito importante, né? E o estudo expositivo da palavra de Deus é muito importante. Mas eu estou tentando minimizar e ser muito simples. Lógico que aqui dá para você mergulhar muito mais. Eu estou passando por cima, eu estou apenas bem no nível 1, tá? Mas que isso vai trazer a compreensão para os irmãos. Recapitulando sobre o que nós estamos falando, nós estamos nos debruçando sobre o livro da Revelação. Livro da Revelação de Jesus. Esse livro, o nome dele é Apocalipse. E você nota que no capítulo 1, versículo 1, está escrito: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui eu gostaria de destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que este livro, a revelação dele, ela foi uma revelação de Jesus Cristo. Ela é uma revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo, você vê no versículo 1, a segunda coisa é que ela foi dada por Deus, veja, a qual Deus lhe deu. Então, em primeiro lugar, você já notou que o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Em segundo lugar, as revelações foram dadas pelo Pai, ou seja, por Deus. Em terceiro lugar, veja que o texto diz, para mostrar aos seus servos. A terceira coisa que eu quero destacar é que o livro do Apocalipse, as revelações, o seu conteúdo na extensão do livro, nos 22 capítulos que tem aqui, a Bíblia vai dizer que este livro ele foi revelado por Jesus para mostrar aos seus servos. Então você já nota que o conteúdo dele, isso eu tenho que falar porque está aqui, o conteúdo dele não é para todos. Você vê que não é para todos, não é para qualquer um. É por isso que muita gente até gosta de premonições, as pessoas gostam de tentar descobrir o futuro, de tentar se antecipar alguma coisa. Isso é natural. No meio da sociedade as pessoas vislumbram o oculto, vislumbram o futuro, o mistério, a revelação, não é? Mas veja que o texto está afirmando que essa revelação foi dada por Deus para revelar, para mostrar aos seus servos. Veja que é para os seus servos. E você já sabe que nem todos são servos de Deus. Já fica a dica. Nem todos são servos de Deus. Então você nota que a terceira verdade aqui do texto é que o livro do Apocalipse, as revelações, o seu conteúdo, na sua extensão, é dado para os seus servos. Em quarto lugar, veja, e pelo seu, em quarto lugar, a quarta verdade é que esse conteúdo foi dado, por quê? Por que é dado esse conteúdo? Porque as coisas que brevemente devem acontecer, elas estão sendo esclarecidas. O conteúdo, ou seja, os mistérios, estão sendo revelados para os seus servos, porque brevemente deve acontecer.
e para que os servos de Deus sejam notificados, estejam precavidos, estejam antecipados aos acontecimentos vindouros. Então você já sabe que não é para qualquer um, porque muita gente, e eu vou dizer, a maioria, não está nem aí para a palavra de Deus, não quer nem saber da palavra de Deus. A sua grande maioria, em suma, a grande maioria não quer nem saber disso. A maioria das pessoas estão preocupadas, e muitos estão até frequentando as igrejas, mas estão preocupados somente com o casamento, estão preocupados somente com a vida estabilizada, só estão preocupados com as finanças. Muitos só entram na igreja para ser curado de uma dor, de uma coisa que está atrapalhando, de uma enxaqueca. Muitos vêm na igreja pensando que Deus é casamenteiro, não é? Que Deus ele vai preparar casamento. E as pessoas vêm por vários motivos. Muitos vêm porque estão desempregados, não que seja pecado, não é pecado você vir na igreja porque você está enfermo, nada disso. Mas a real motivação das pessoas é que são provadas pelo fogo. E às vezes a real motivação não é bem aquela que Deus gostaria que fosse. Então, na verdade, as revelações que estão aqui não são para todos. Isso aqui é claro, é evidente que não são para todos. A Bíblia é para todos, mas nem todos querem, por isso que não são para todos. Não é que Deus está fazendo acepção, mas está aqui revelado no texto, que as revelações do livro do Apocalipse são para os servos. São para os servos, não é? Então veja, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja, o anjo aqui é um ser angelical, que trouxe essas revelações e notificou a João, seu servo, tá vendo? E da mesma forma, Deus está a nós mesmos, a nós, nos notificando, enviando pelos seus servos que se debruçam sobre as Escrituras, para trazer a revelação textual, para falar, para redarguir, para corrigir, para instruir com toda a justiça e longanimidade e amor. Então, para exortar com todo o amor. Isso é revelado no capítulo 1, versículo 1. Então veja, olha o verso 2. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ou seja, o servo João, ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ou seja, a revelação, a visão, o esclarecimento, tudo aquilo que foi lhe dado. E por isso que nós começamos aqui no versículo 3, na outra oportunidade que tivemos, no vídeo anterior, falamos sobre bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós falamos aqui sobre as 7 bem-aventuranças que estão aqui dentro deste livro de Apocalipse. Tá certo? E a primeira é essa, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê. Tá vendo? O servo de Deus, ó. Isso é para nós, servos. Bem-aventurado nós. Se lermos, bem-aventurado aquele que lê. Segundo, os que ouvem. Para quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, quem acha chato ouvir a palavra de Deus, já perdeu. Já não é feliz, que essa palavra bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado, significa bem-aventurado, feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve. Terceiro, ó, e que guardam as profecias, ou seja, que guarda as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então aqui nós vemos porque nós somos o bem-aventurado. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Eu só estou lendo o texto com você e recapitulando no vídeo passado. Nós falamos um pouco sobre as 7 bem-aventuranças. É só você assistir aí o outro vídeo que está aí, que você vai ver as 7 bem-aventuranças que estão aqui no livro do Apocalipse. Agora veja, dedico às 7 igrejas da Ásia. A epígrafe textual aqui, né, do livro da Revelação, do Apocalipse, ele está sendo dedicado para a igreja. Você está vendo que aí que fica difícil, né? Tem gente aí que não gosta da igreja, os desigrejados, que não quer nada com a igreja, que diz que a igreja não tem importância, que não precisa ter pastor, que
a gente não precisa ficar aqui, que isso aqui é um cativeiro, tá certo. Tá escrito aqui, ó, dedico às 7 igrejas da Ásia. O livro, a Bíblia, foi dedicada para a igreja. E quem não é igreja, infelizmente, não tem nem o que ver dentro da Bíblia. Por quê? Não é igreja. Se você não quer ser chamado de igreja, se você não quer participar do templo, se você não quer frequentar o templo, porque, eu sou templo do Espírito. É, só isso. Você é templo do Espírito, muito bem. Não, a igreja sou eu, muito bem. Mas a Bíblia diz que Deus também tem a sua igreja. Tem um tabernáculo. Então veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então a carta, essa carta está sendo endereçada à igreja. As 7 igrejas, veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, e ele diz, graça e paz. As duas coisas são ofertadas por João. A primeira coisa que o apóstolo João oferta para a igreja, a graça. Porque a igreja precisa ter a graça. E a graça que a igreja precisa ter é a graça que liberta, é a graça que cura, é a graça que restaura, a graça que levanta, que regenera, que justifica, que santifica. É a graça, é a bondade, é o favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Mas essa graça é a graça salvificadora. É a graça que vai nos regenerar. É a graça da salvação. Então ele está nos ofertando a graça. E na nossa vida nós precisamos ter a graça de Deus. Você não vê aí um provérbio dizendo que coisa triste é a pessoa não ter graça? É uma pessoa sem graça, não é? Isso aí fora, imagina para nós igreja. A igreja tem que ter a graça. João está ofertando, veja, graça. A segunda coisa, paz. A segunda coisa que João oferta é a paz, porque a igreja de Deus ela precisa ter paz. A igreja é o único organismo, é o único exército que guerreia e ao mesmo tempo que está na guerra, ele está em paz. Ele está em paz com Deus, ele está em paz consigo mesmo e ele está em paz com o seu próximo, porque a igreja não guerreia quanto a corpo, quanto sangue, quanto a pele. A igreja não guerreia com racismo, a igreja não guerreia com acepção de pessoa. Não. A igreja ela guerreia contra as hostes. A igreja guerreia contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos da maldade, né? Contra os demônios. A hierarquia satânica. A igreja é uma oposição contra o governo das trevas. Então nós não lutamos contra as organizações, nós não lutamos contra os seres humanos, nós não concordamos com todas as práticas que as pessoas estão praticando, mas nós não fazemos acepção de pessoa, porque João está ofertando a graça, e a graça também é para o pecador, a graça também é para aqueles que estão em pecado, ou seja, todos carecem da graça. A segunda coisa, todos também carecem da paz do Senhor. Então João está dizendo aqui, paz seja convosco, aleluia. E essa paz é aquela que excede todo entendimento, amém? Então essa paz ela é dada por Deus a nós outros. Veja, paz seja convosco, da parte daquele que é. Então, no versículo de número 4, a Bíblia vai mostrar que Jesus ele vai aparecer no capítulo 1, ele vai aparecer no capítulo 1 até o versículo 8, eu vou falar só do versículo 1 até o versículo 8, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu vou falar só até o verso 8, depois a gente vai continuar. A primeira coisa que vai aparecer no versículo 4 é que Jesus ele aparece aqui como aquele que é. Veja, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. A primeira coisa que João ele coloca Jesus é como aquele que é. Aquele que é. A segunda, e que era. Veja, e que há de vir. Ele destaca 3 verdades aqui no versículo 4. A primeira coisa no versículo 4 é que Jesus aparece como aquele que é. Olha aí. Aquele que é. A segunda coisa que destaca-se é que Jesus, veja, Jesus é aquele que era. Ele aparece como aquele que era. E terceiro, ele aparece como aquele que há
de vir. Amém? Está vendo aí? 3 verdades se destacam a respeito de Cristo. Eu vou recapitular. A primeira coisa, que Cristo é aquele que é. Segundo, e que era. E terceiro, e que há de vir. Amém? Essas 3 coisas aqui estão interligadas à Bíblia. Para você compreender o versículo 4, essas 3 coisas que eu estou enfatizando, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque Jesus é, desde que as revelações nos foram passadas, transmitidas por Moisés, quando escreve o livro do Gênesis, você vai começar a interpretar quem é Jesus. Mas ele é desde a fundação, antes da fundação do mundo, muito antes. Porque João, no capítulo 1, ele vai dizer, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, em segundo lugar. Terceiro, e o Verbo era Deus, em quarto. Ele vai dizer em João 1, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em quinto, nele estava a vida. E sexto, a luz também estava nele, e a luz que resplandece nas trevas também estava nele. Então você vê que no capítulo 1, isso aqui está mostrando quem ele é. Por isso que o texto afirma, daquele que é. Oh, aleluia! Interessante que a expressão aqui, daquele que é, significa que ele não mudou. Significa que ele é o mesmo. Significa que ele não se transformou para pior. Ele continua sendo o mesmo. E nem melhorou. Ah, Jesus melhorou. Não, Jesus não melhorou. Ele é o mesmo. Ele sempre foi o que ele é. Aleluia. E segundo, e que era. Tá vendo? Ele está mostrando que aquele que é, e aquele que era, e aquele que há de vir é o mesmo. Ou seja, nós não esperamos um outro Salvador. O Deus que nós servimos não é outro. Não, Jesus mudou. Jesus não mudou. Quem mudou foram nós mesmos, os seres humanos que estão mudando. Não é? Então Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. E dá dos 7, veja, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aqui está falando do trono dele, e está falando dos 7 espíritos que estão ali. Isso aqui está representando 7 manifestações do Espírito Santo. Até vou ler para você que está em Isaías. Veja, Isaías capítulo de número 11. No outro vídeo eu citei isso aqui. Olha o que está. Isaías capítulo de número 11. Veja, é um dos sentidos desses 7 espíritos aqui. Veja comigo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus. E ele vem da geração de Davi, ele vem da linhagem de Davi. Está vendo? Por isso que ele é o rei chamado Jesus, filho de Davi. Ó, ele vem do tronco de Jessé, ou seja, vem da mesma geração. É sangue do sangue. Está entendendo? Por quê? Porque ele foi concebido por Maria, que tinha ligação direta com Jessé. Amém? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ó. E o Espírito de sabedoria, vai contando. E de inteligência. E de conselho. De fortaleza. Ó. E o Espírito de conhecimento. E de temor. Tá vendo? Tá falando sobre eles. Ó. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui está falando sobre a manifestação do seu poder legislativo, judiciário, executivo, diferente do que nós vemos aqui. Então aqui fala sobre o Espírito que estava sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Amém? É o Espírito do temor do Senhor. Tá vendo?
Então aqui fala sobre 7 manifestações do Espírito. Esse é só um texto, tem outros. Então veja, esse Jesus é apresentado aqui no capítulo 1 com essas qualificações. Agora veja o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, veja, que é a fiel testemunha. Ainda no versículo de número 5, Jesus aparece como sendo a fiel testemunha. Está vendo aí? Ele é a fiel testemunha. Jesus não é mentiroso. Jesus também não é de duplo ânimo. Ele é fiel no seu julgamento, nos seus preceitos, em suas razões, seus estatutos, mandamento, ordenança, juízo, execuções. Tudo ele faz com perfeição. Ele é fiel em tudo. Jesus é fiel em tudo. Ninguém pode apontar nada para ele. Então em Apocalipse, no capítulo de número 1 até o versículo de número 5, nós estamos aprendendo. E na parte A do versículo 5, está mostrando que Jesus é a fiel testemunha. Aleluia. Glória a Deus por isso. Segundo, no versículo 5 ainda, veja, ele é o primogênito dos mortos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele aparece como sendo o primogênito dos mortos. Sabe por que ele é o primogênito dos mortos? Aí você vai me perguntar, pastor, mas morreu muita gente antes de Jesus. Morreu mesmo. E muita gente. É só você pegar só o que a Bíblia diz. Você vai pegar lá o livro do Gênesis, vai até Mateus, até o nascimento de Jesus, até a sua morte. Aí você vai ver que muita gente morreu. Só que a contabilidade aqui que é feita pelo livro de Apocalipse, como ele aparece, um dos seus títulos aqui é como sendo a fiel testemunha, e outro, ele é o primogênito dos mortos. Isso aqui está mostrando porque ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Adão foi o primeiro. Jesus é o segundo Adão, que nasceu de forma semelhante. Você vê que Adão foi criado. Ele não foi nascido de mulher. Só que Jesus é nascido de mulher. Só que a diferença entre Jesus ser nascido de mulher e de Adão que foi criado é que Adão foi criado pela mão de Deus. O próprio Cristo estava lá. Façamos no plural. E quando Jesus estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito estavam criando Adão. Você vai ver que Adão foi criado. Ele não tem mãe. Mas você vai ver que Jesus, quando foi também criado, a Bíblia diz que quando ele vai nascer, ele é enxertado. Eu falei criado, mas eu vou retirar essa palavra. Quando ele foi enxertado, que o verbo encarnado, e a expressão que a Bíblia fala sobre o verbo encarnado, quando Jesus vai nascer de mulher, você vai ver que ele não foi nascido de mulher, ele não foi gerado por uma ação de um homem se deitar com uma mulher e aí conceber um filho. Não, ele foi enxertado